Boa tarde, bora para mais uma leitura. Hoje eu tô me sentindo um pouco melhor, menos tosse. Acho que vai sair um pouquinho melhor aí. A gente está na página 464, segundo Crônicas, Riquezas de Salomão. O peso de ouro que Salomão recebia cada ano era de 666 talentos, além do que lhe traziam os mercadores e traficantes. Todos os reis da Arábia, como os governadores locais, traziam a Salomão um tributo de ouro e prata. O rei Salomão mandou fabricar 200 escudos de ouro batido, para cada um dos quais utilizou 600 ciclos de ouro batido, e 300 pequenos escudos de ouro batido, para cada um dos quais empregou 300 ciclos de ouro. O rei colocou-os no palácio do bosque do Líbano. Mandou também construir um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. Esse trono tinha 6 degraus, com um escabelo de ouro fixado no trono. Dos dois lados dos assentos havia encostos flanqueados por leões. 12 leões estavam colocados à direita e à esquerda, nos 6 degraus. Nada de semelhante havia sido feito em nenhum reino. Todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro, e todo o vasilhame do palácio do bosque do Líbano era de ouro puro. Nada era de prata, metal, do qual no tempo de Salomão não se fazia nenhum caso. Pois o rei tinha navios que iam a Tarsis com servos de Irão, e uma vez cada 3 anos a frota voltava de Tarsis, carregada de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Desta maneira, por sua riqueza e sabedoria, o rei Salomão avantajava-se a todos os reis da terra, e todos procuravam sua presença a fim de poder ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha infundido no coração. Cada um lhe trazia anualmente seu presente: objetos de prata, objetos de ouro, vestimentas, armas, aromas, cavalos e mulos. Salomão possuía cavalariças para 4.000 cavalos de carros e 12.000 cavalgaduras para cavaleiros, que lhe colocou nas cidades onde estavam abrigados seus carros, assim como em Jerusalém, perto de si. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito. Graças a ele, a prata tornou-se em Jerusalém tão comum como as pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Era do Egito e de todas as terras que se importavam cavalos para Salomão. Morte de Salomão. O resto dos feitos de Salomão, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro do profeta Natã, na profecia de Aías, de Silo, e nas visões do vidente Ado a respeito de Jeroboão, filho de Nabate. O reinado de Salomão sobre todo Israel durou 40 anos em Jerusalém. Depois disso, Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão sucedeu-lhe no trono. 4. Os sucessores de Salomão. O cisma das 10 tribos. 10. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel se tinha reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, estava nesse tempo no Egito, para onde tinha fugido para escapar ao rei Salomão. Soube disto e retornou. Tinham-no mandado procurar. Jeroboão e todo Israel vieram, portanto, dizer a Roboão: teu pai nos impôs um jugo pesado. Alivia, portanto, essa dura servidão e esse jugo pesado que ele nos impôs. Nós seremos teus servos. Voltai, respondeu ele, a mim daqui a 3 dias. E a multidão se retirou. O rei Roboão aconselhou-se então com os anciões que tinham cercado seu pai Salomão durante sua vida. Que me aconselhas vós, dizer-lhes eles a responder este povo? Disseram: se tu te mostra bom para com este povo e dás atenção a ele, se lhes fala com benevolência, serão teus servos para sempre. Mas Roboão negligenciou o conselho que lhe dava os anciões, para, por sua vez, consultar os jovens de sua roda que tinham crescido com ele.
Que me aconselhai, vós, diz eles, a responder este povo, que me pede que eu alivie o jugo imposto a eles por meu pai? Os jovens que tinham crescido com ele lhe responderam: Eis as palavras que terás para o povo que te diz: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, alivia-o. Dir-lhes-ás: Meu dedo mínimo é maior do que o ventre do meu pai. Impôs-vo meu pai um jugo pesado, eu o tornarei mais pesado ainda. Ele vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. 3 dias depois de Jeroboão, seguindo de toda uma multidão, apresentou-se diante de Roboão, uma vez que o rei tinha dito: Voltai a mim depois de 3 dias. O rei respondeu-lhes com dureza. Desprezou o conselho dos anciões e deu-lhes uma resposta no sentido do conselho de seus companheiros. Meu pai disse, ele, impôs-vos um jugo pesado, eu torná-lo-ei mais pesado ainda. Castigou-vos meu pai com açoites, eu castigar-vos-ei com escorpiões. Assim, pois, o rei não escutou o povo. Era isso uma disposição divina para a realização da promessa que Deus fizera a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías de Silo. Ao ver que o rei não os escutava, o povo israelita lhe fez esta declaração: Que parte temos nós com Davi? Nada temos de comum com o filho de Isaí? Cada um para sua tenda, ó Israel. A ti compete cuidar de tua casa, Davi. E todos os israelitas voltaram para suas casas. Roboão só exerceu seu poder sobre os israelitas que ainda habitavam nas cidades de Judá. Enviou Adurão com a missão de aliviar os impostos, mas os israelitas apedrejaram-no e morreu. Então o rei teve que se apresentar e subir num carro e fugir para Jerusalém. Foi assim que se produziu a dissidência da casa de Israel, que dura ainda hoje. 11. De volta a Jerusalém, Roboão mobilizou as tribos de Judá e de Benjamim, em número de 180.000 guerreiros escolhidos, para atacar a casa de Israel e reintegrá-la ao reino de Roboão. Mas a palavra do Senhor foi dirigida ao homem de Deus, Semaías, nesses termos: Dirigi-te a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os de Israel que habitam em Judá e Benjamim. Dize-lhes: Eis o que diz o Senhor: De modo algum irei fazer guerra a vossos irmãos. Voltai cada qual para sua casa, pois é por mim que esses acontecimentos se realizaram. Dóceis à palavra do Senhor, renunciaram a atacar Jeroboão e voltaram. Reinado de Roboão. Roboão ficou, portanto, em Jerusalém. Construiu cidades fortes no território de Judá. Construiu Belém, Etão, Tecoa, Betsur, Odolão, Gete, Maresa, Zife, Adurão, Laquis, Azeca, Saara, Aialon e Hebron. Todas cidades fortificadas, situadas em Judá e Benjamim. Fortificou esses lugares, nomeou para eles governadores e neles estabeleceu depósitos de víveres, óleo e vinho. Fez em cada cidade um arsenal de escudos e de lanças, fazendo delas verdadeiras praças fortes. Judá e Benjamim ficavam-lhe, portanto, fiéis. Os sacerdotes e levitas que habitavam no território de Israel vieram de todas as partes aderir ao seu partido. Os levitas abandonaram suas terras e suas propriedades para irem habitar em Judá ou em Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos o tinham destituído de suas funções em sacerdócio do Senhor. Jeroboão, com efeito, nomeara sacerdotes para os lugares altos, para os cultos dos bodes e dos touros que tinha feito. Após os levitas, todos aqueles das tribos de Israel que procuravam de coração o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer seus sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus pais. Vieram assim reforçar o reino de Judá e reafirmar o poder de Roboão, filho de Salomão. Isto durou 3 anos, pois durante um triênio seguiram
o roteiro traçado por Davi e Salomão. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimó, filho de Davi, e Abial, filha de Eliabe, filho de Isaí. Ela lhe deu à luz os filhos Jeus, Somória e Zom. Depois dela, tomou por esposa a Maaca, filha de Absalão, que lhe deu Abia, Etai, Ziza e Salomite. Dentre todas as suas mulheres e concubinas, Roboão teve mais predileção por Maacá, filha de Absalão. Teve 18 mulheres e 60 concubinas e gerou 28 filhos e 60 filhas. Deu o primeiro lugar a Abia, filho de Maacá, na qualidade de chefe de seus irmãos, pois ele o destinava ao reino. Teve muitas habilidades para distribuir todos os seus filhos pelas praças fortes, pelas diversas regiões de Judá e de Benjamim. Assegurou-lhes uma pensão copiosa e deu-lhes muitas mulheres. 12. Estando seu reino constituído e firmado, Roboão abandonou a lei do Senhor, e todo Israel seguiu-lhe o exemplo. Durante o 5º ano de seu reinado, por causa dos pecados de Jerusalém contra o Senhor, Sesaque, rei do Egito, veio atacar a cidade com 1.200 carros e 600.000 cavaleiros. Um inumerável exército de líbanos, suquitas e etíopes acompanhavam desde o Egito. Apoderou-se das cidades fortes de Judá e chegou a Jerusalém. O profeta Semaías dirigiu-se a Roboão e aos chefes de Judá, que lhe tinham concentrado em Jerusalém com a aproximação de Sesaque. Eis, disse-lhes ele, o que diz o Senhor: Vós me abandonastes, eu também vos abandono nas mãos de Sesaque. Então os chefes israelitas e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Em vistas desses atos de humildade, a palavra do Senhor foi dirigida a Semaías nesses termos: Eles se humilharam, não os deitarei a perder. Dar-lhe-eis, em breve, um meio de salvação. Minha ira não se desencadeará sobre Jerusalém pela mão de Sesaque, mas eles terão que servir para que saibam distinguir entre meu serviço e os serviços dos reis estrangeiros. Sesaque, rei do Egito, atacou, pois Jerusalém levou os tesouros do templo do Senhor e os do palácio real, sem nada deixar. Levou especialmente os escudos de ouro que Salomão tinha fabricado. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os entregou em mãos dos chefes das guardas da porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo do Senhor, esses guardas os levavam e em seguida devolviam ao corpo da guarda. Portanto, em virtude do seu ato de humildade, a ira do Senhor apartou-se dele, e sua ruína não foi total em Judá. Havia ainda coisas boas. Consolidou-se, pois, o rei Roboão, reinando em Jerusalém. Contava 41 anos quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor tinha escolhido entre todas as tribos de Israel para nela estabelecer seu nome. Sua mãe tinha por nome Naama, a Amonita. Fez o mal, não aplicando seu coração à procura do Senhor. Os atos e feitos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, estão relatados no livro do profeta Semaías e consignados com exatidão no do vidente Ado. A guerra entre Roboão e Jeroboão foi contínua. Depois disso, Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abia lhe sucedeu no trono. Reinado de Abia, 13. No 18º do reinado de Jeroboão, Abia tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Uriel de Gabaa. Abia e Jeroboão fizeram guerra entre si. Abia encetou as operações com um exército de 400.000 valentes guerreiros de Escol. Jeroboão dispôs contra ele 800.000 valentes guerreiros de Escol. De pé,
No alto de Semeron, que estava na montanha de Efraim, Abia gritou: Escutai-me, Jeroboão e todo Israel. Não devereis vós saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus filhos em virtude de uma aliança inviolável? Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, orgulhosamente revoltou-se contra seu senhor. Homens maus e perversos juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão. Roboão, que era jovem e tímido, não pôde resistir-lhes. E agora pensais em oferecer resistência ao reino do Senhor que está nas mãos do filho de Davi? Vós sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para vós à maneira de deuses. Demitistes os sacerdotes do Senhor, os filhos de Araão e os levitas. Instituístes para vós sacerdotes à maneira dos povos estrangeiros. Todo o que veio com um novilho e 7 carneiros para se consagrar tornou-se sacerdote dos falsos deuses. Para nós é o Senhor, o nosso Deus, e não o abandonamos. Os filhos de Araão é o que são sacerdotes ao serviço do Senhor, e são os levitas que desempenham as funções. Cada manhã e cada tarde queimam em honra do Senhor os holocaustos e os incensos aromáticos. Os pães de proporção são dispostos na mesa pura, e cada tarde são acendidas as lâmpadas dos candelabros de ouro. É porque nós observamos a lei do Senhor nosso Deus, enquanto vós o abandonastes. Vede, Deus e seus sacerdotes estão conosco, à nossa frente, e temos as trombetas retumbantes para fazê-las soar contra vós. Israelitas, não luteis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque isso não vos trará nenhuma felicidade. Então Jeroboão executou uma manobra com as tropas colocadas em emboscada, dando uma volta para surpreender o inimigo pelas costas, de sorte que seu exército fazia frente a Judá e a emboscada se encontrava à retaguarda. As tropas de Judá, ao se voltarem, viram-se atacadas pela frente e pela retaguarda. Invocaram então o Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam as trombetas. Judá soltou o grito de guerra, e enquanto ecoava este clamor, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abiá e Judá. Os israelitas fugiram diante dos homens de Judá, às mãos dos quais Deus os entregou. Abi e seu exército fizeram uma grande matança. 500.000 guerreiros encolhidos do campo de Israel tombaram feridos de morte. Isto foi naquele tempo humilhante para os israelitas, enquanto que os filhos de Judá obtiveram a vitória porque se apoiaram no Senhor, o Deus de seus pais. Abiá perseguiu Jeroboão e dele arrebatou várias cidades, Betel, Gesana e Efron, assim como as localidades que delas dependem. No tempo de Abiá, Jeroboão não se restabeleceu. O Senhor os feriu e ele morreu enquanto o poder de Abiá aumentava. Abiá tomou por esposas 14 mulheres, gerou 22 filhos e 16 filhas. O resto dos atos e feitos de Abiá, assim como as palavras, estão relacionados nos discursos do profeta Ado. 14. Abiá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa lhe sucedeu no trono durante sua vida. A terra conheceu 10 anos de tranquilidade. Reinado de Asa. Asa fez o que era bom e justo aos olhos do Senhor, seu Deus. Destruiu os altares dos deuses estrangeiros e os lugares altos. Quebrou as estelas e cortou as acerás. Ordenou aos filhos de Judá que buscassem o Senhor, Deus de seus pais, e que pusessem em prática a lei e seus mandamentos. Fez desaparecer de todas as cidades de Judá os lugares altos e os obeliscos. Sob seu reinado, o reino esteve em paz. Durante este tempo de tranquilidade, construiu cidades fortificadas em Judá. Efetivamente, não houve guerra contra ele durante esses anos, porque o Senhor lhe concedeu descanso. Construamos, disse ele, os judeus, essas cidades e cerquemo-las de muralhas, torres, portas e ferrolhos. A terra está ainda livre diante de nós, porque temos procurado o Senhor, nosso Deus, e por isso ele nos concedeu a paz com todos os nossos vizinhos. Dispuseram-se, pois, a esse trabalho, e
e o levaram a bom termo. Asa possuía um exército composto de 300.000 homens de Judá, que carregava escudo e lança, e um de 280.000 de Benjamim, que carregava escudo e entesava o arco, todos valentes guerreiros. Zara, o etíope, atacou-os com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros e avançou até Maresa. Asa saiu-lhe ao encontro e eles se formaram para a batalha no vale de Cefata, perto de Maresa. Asa invocou o Senhor seu Deus nesses termos: Senhor, não vos é mais difícil ajudar o fraco do que o forte. Vinde em nosso socorro, nosso Deus. É em vós que nos apoiamos e é vosso nome que viemos contra essa multidão. Senhor, vós sois nosso Deus. Que não haja um só homem que prevaleça contra nós. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e dos homens de Judá. Feriram Asa e seu exército, perseguiram-lhes até Gerara, e deles tombou tão grande número que nem sequer um pôde salvar-se, destruídos como foram diante do Senhor e seu exército. Judá trouxe um grande despojo. Eles feriram todas as cidades dos arredores de Gerara, pois o terror do Senhor se tinha infundido neles. Pilharam-nos porque eles possuíam um importante despojo. Feriram também os redis dos rebanhos e capturaram um grande número de ovelhas e camelos. Em seguida, retornaram a Jerusalém. Reformas religiosas de Asa. 15. O Espírito do Senhor se apoderou de Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Escutai-me, Asa, com todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convocando, assim como vós estáis com ele. Desculpa. O Senhor está convosco, assim como vós estáis com ele. Se vós o procurais, ele se manifestará a vós, mas se vós o abandonais, ele vos abandonará. Durante muito tempo viveu Israel sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes para ensiná-los, sem a lei. Mas quando, na sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o procuraram, ele se manifestou a eles. Naqueles tempos não havia nenhuma segurança para os que viajavam, pois graves distúrbios pesavam sobre a população na terra. As nações e as cidades entrochacavam-se, porque Deus as agitava com toda espécie de tribulações. Quanto a vós, sede fortes, não vos acovardeis, pois vosso labor terá a sua recompensa. Ouvindo este oráculo do profeta Asa, cheio de resolução, fez desaparecer as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, assim como todas as cidades que tinham conquistado na montanha de Efraim. Restabeleceu o altar do Senhor, que se encontrava diante do pórtico do Senhor. Em seguida, convocou toda a população de Judá e de Benjamim, assim como os Efraíns, de Manassés e de Simeão, que habitavam entre eles, pois grande número de israelitas se tinham aliado a ele, vendo que o Senhor seu Deus estava com eles. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 5º ano do reinado de Asa. Nesse dia sacrificaram ao Senhor do despojo que tinham trazido 700 reses de gado e 7.000 ovelhas. Obrigaram-se solenemente a procurar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração, de toda a sua alma, decididos a matarem, pequenos e grandes, homens e mulheres, todo o que não procurassem Senhor, Deus de Israel. Ao som de trompetas e de trompas, no meio de aclamações, fizeram ao Senhor um juramento solene, e todo o Judá esteve em alegria por causa desse juramento que tinham prestado de todo o seu coração. Foi com perfeita boa vontade que tinham procurado o Senhor, por isso o Senhor se manifestou a eles e lhes assegurou a paz com todos os seus vizinhos. O rei Asa destituiu até a sua posição de rainha sua mãe Maacá, por ter feito um ídolo de Aserá. Asa destruiu a imagem, deixou-a em pedaços e a queimou no vale de Cedron.
Se os lugares altos não desapareceram, o coração de Asa esteve, contudo, totalmente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Transportou para o templo do Senhor todos os objetos consagrados por seu pai, e por ele mesmo a prata, o ouro e os utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Guerra contra Israel, 16. Mas no 36º ano do reinado de Asa, rei de Israel, Baasá fez guerra contra Judá. Fez fortificações em Ramá, a fim de bloquear todas as comunicações com Asa, rei de Judá. Mas Asa mandou tomar a prata e o ouro dos tesouros do templo e do palácio real e enviou uma delegação a Ben-Hadad, rei da Síria, para lhe dizer: aliemo-nos, como foram aliados teu pai e o meu. Eu te envio prata e ouro, rompe tua aliança com Baasá, rei de Israel, para que ele se afaste de mim. Ben-Hadad ouviu o rei Asa, enviou seus generais contra as cidades de Israel. Eles tomaram Aion, Dan, Abel-Maim e todas as cidades de Neftali, que serviram de entrepostos. A essa notícia, Baasá interrompeu os trabalhos de fortificação de Ramá. Então o rei Asa convocou todos os judeus para tirar as pedras e madeiras das quais Baasá se tinha servido para construir Ramá. Serviu-se delas para fortificar Gabaá e Masfa. Por esta época, o vidente Anani veio à procura de Asa, rei de Judá, e lhe disse: por que te apoiastes no rei da Síria e não no Senhor teu Deus? O exército da Síria escapou de tuas mãos. Não formavam os etíopes e os líbanos um exército numeravelmente como uma multidão de carros e cavaleiros? E contudo o Senhor te-os entregou, porque tu te apoiaste nele. Aos olhos do Senhor, percorreram toda a terra para sustentar aqueles cujo coração lhe é totalmente devotado. Tu te comportaste totalmente nesse negócio, pois doravante terás continuamente guerras. Irritado contra o vidente, no assomo da ira em que o puseram suas palavras, Asa mandou metê-lo na prisão. Pelo mesmo tempo, Asa oprimiu também alguns de seus súditos. Morte de Asa. As ações e os feitos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão relatados no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa tornou-se gotoso e sofreu violentamente. Durante sua doença, ele não procurou o apoio do Senhor, mas dos médicos. Ele adormeceu com seus pais e morreu no 41º ano de seu reinado. Foi sepultado na tumba que tinha mandado cavar para si na cidade de Davi. Estenderam-no num leito que tinham enchido de perfumes aromáticos preparados segundo a arte da perfumista e queimaram-lhe quantidade considerável desse perfume. Reinado de Josafá, 17. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. Ele se fortificou contra Israel, colocou tropas em todas as cidades fortes de Judá, guarnições em toda a terra e nas cidades de Efraim, nas quais se tinha apoderado seu pai Asa. O Senhor estava com Josafá, porque este seguia os exemplos que a princípio dera seu pai. Não corria atrás dos Baals, mas só procurava o Deus de seus pais, observando seus mandamentos, sem fazer nada de semelhante ao que fazia Israel. Por isso, Senhor confirmou o poder em suas mãos. Todo Judá lhe trazia presentes, teve riqueza em abundância e glória, cheio de confiança na obra do Senhor, fez desaparecer de Judá os lugares altos e os ídolos acerás. No 3º ano de seu reinado, enviou seus chefes, Benail, Obdias, Zacarias, Natanael e Miqueias, para que ensinassem nas cidades de Judá. Eles os fez acompanhar pelos levitas, Semeías, Natanaías, Zabadias, Azel, Semiramote, Jonatã, Adonias, Tobias, Tobadonias e dos sacerdotes Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e percorreram toda a cidade de Judá, instruindo o povo. O terror do Senhor difundiu-se em todos os reinos que cercavam Judá, os quais se abstiveram de fazer guerra a Josafá. Mesmo os filisteus vieram trazer a Josafá presentes e um tributo de prata. Os árabes também lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá aumentava seu poder.
Construiu em Judá fortalezas e cidades de entrepostos. Realizou grandes trabalhos nas cidades de Judá. Havia em Jerusalém guerreiros cheios de valentia. Eis as suas enumerações segundo as suas famílias. De Judá, os chefes de milhares eram o chefe de Adna, com 300.000 valentes guerreiros. Ao seu lado, o chefe Joanã, com 280.000 valentes guerreiros. Ao seu lado, Amazias, filho de Zecre, voluntariamente consagrado ao Senhor, com 200.000 valentes guerreiros. De Benjamim, o valoroso Eliadá, com 200.000 homens providos de arcos e de escudo. Ao seu lado, Josabade, com 420.000 homens equipados para a guerra. Esses eram as pessoas ao serviço do rei, além das guarnições colocadas por ele nas fortalezas da terra de Judá.